Diga para a pessoa que está do seu lado, qual é o meu alvo? Agora diz, eu não sei. É teu? Por que os irmãos não falam? Eu quero entender, eu estou de verdade, eu estou tentando, estou em um processo para entender por que a pessoa vem para a igreja e não repete, e não participa. Fica em casa, ou começa a participar, é muito mais legal. Qual é o meu alvo? Como nós vemos a nossa vida define o nosso futuro. Para que você entenda como você vê a sua vida, define como você vê o seu futuro. Ou então, como eu vejo os meus propósitos, define o meu futuro. Qual é a afirmação mais certa? Está na Bíblia ou está amarrado? A primeira ou a segunda? Aquela hora, abre o peito e erra, azar. Douglas, qual? Que dia é hoje? O Douglas é meio fleumático, não dá certo. Claudete, a primeira ou a segunda? A segunda? Glória a Deus. Teve que vir alguém do Mato Grosso do Sul para primeirar os gaúchos. Sim, a segunda. Porque você pode estar vendo a sua vida errado. Você pode estar vendo a sua vida com um olhar errado. Se você tem dúvida do seu olhar, assista no YouTube ou no Facebook a mensagem da semana passada. Não vou falar sobre ela. Mas sim, qual é o meu alvo? É normal perder a direção do alvo no decorrer do caminho. Um maratonista, ele tem, durante 42 quilômetros, um trajeto a ser trilhado. E para que não se perca, é colocado barreiras que o conduzam até lá. Uma vaca, ela, para que não se perca do matadouro, ou para que ela não queira ir, ela é colocada em um brete. Se você quer que um cachorro esteja em um definido lugar, ou que ele vá para algum lugar, você coloca bretes, ou então você o instrui muito bem, ou o acorrenta e o conduz. Porque é normal perder o alvo. Mas a minha capacidade de reatar é a diferença de quem vai conquistar e quem não vai. Porque agora diga comigo em alto e bom tom, o meu alvo é a eternidade. Mas você pode ser roubado. Jefferson, por favor, me perdoa por não ter te mandado antes. Mateus 13, Marcos 9 e Mateus 15. Começamos em Mateus 13, versículo 3. O 3, o 7 e o 8. O Jefferson vai colocar ali, você nem precisa abrir a Bíblia. Eu sou um bom solo. Você é uma boa terra. Você é um bom solo. A semente, como nós vamos ver agora, é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. Jesus conta várias parábolas como essa. Um lavrador saiu para semear. Verso 7. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Fale comigo, tinha mais de uma semente. Porque cresceram espinhos. Ainda outra caiu em solo fértil, versículo 8, e produziu uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. E um dos mistérios que eu prometi para vocês durante a tarde é esse. Muita gente está achando que a palavra está caindo em um solo fértil, e se vê um solo fértil, mas não percebe que espinhos estão crescendo junto. Como assim?
Você não está percebendo que a sua rotina pode estar sendo um espinho. Você não está percebendo que o seu trabalho pode estar sendo um espinho. Ai, pastor, mas o meu trabalho... Essa é a resposta que adoro me dar quando eu digo que falta o culto por causa do trabalho. Mas o meu trabalho paga minhas contas. Eu sei, mas organiza. Não consegue organizar? Na segunda-feira assiste o culto. Mas normalmente, quem para de virar o culto por causa do trabalho, não assiste mais, e aí se desconecta do corpo, e a culpa é minha que não visito. Porque afinal, a imaturidade tem que elencar algum culpado, né? E nunca é a pessoa. Um sinal de maturidade na sua vida que você pode começar a perceber é que se diante de situações e problemas você consegue perceber os seus erros. Nós estávamos em pé de guerra lá em casa. E eu gosto de contar mesmo. Eu exponho para que vocês vejam que não tem nenhum super-herói aqui. A gente se olhava, eu falava A e ela falava ei. Gostaram do inglês, né? Ninguém se entendia. A Melissa olhava para o Federico e dizia, o que tu tá falando? Tu não fala assim. Tava tudo em desordem. Um dia durou. 1 dia e meio. Nós fizemos a paz de noite. Eu acordei. Ela acordou. Eu disse, por que nós vamos brigar hoje? E ela, mas também, porque tu não quer acertar, fica me provocando. 13h eu disse, eu vou mudar. Porque eu reconheço que eu sou errado. E ela, eu também reconheci. Deu tempo para a gente perceber, sem ninguém falar para ninguém, que nós estávamos errando um com o outro. E nós passamos a correr atrás. Começamos a estudar, começamos a nos desafiar, começamos um propósito de amar. E começamos a nos desafiar todos os dias. Porque quando eu entendo que estou errado, ou eu tomo força e me aproprio da força de Cristo em mim, ou eu simplesmente me aproprio da força do Zeca Pagodinho e deixo a vida me levar. Qual é a força que está tomando teu coração? Não responde. Se você está vendo que as coisas não estão indo bem e não se posiciona contra, algo está errado. Você está deixando de estar aonde Cristo te quer, ou que Ele quer você, para ficar mais fonético. Outras sementes estavam no solo, cresceram juntos, os espinhos cresceram primeiro, e então começou a tudo dar errado. A palavra, ela é a mesma para mim e para você, só que a condição do meu e do teu solo é que muda as coisas. Como você está diante das dificuldades é que vai definir o que você quer ou não com a palavra de Deus. Problemas, pressões, indecisões deixam de fazer as pessoas olharem para o alvo. Geram um impedimento do broto frutificar, florescer e dar frutos. E então nós vemos dentro da igreja, e principalmente fora, situações como a falta de amor, falta de carinho um com o outro. Quando eu não amo meu irmão e não meço as palavras para falar com ele. Quando eu não amo a minha irmã e saber que ela está com uma dificuldade de ir lá levar um pedaço de bolo. Ou então abraçar alguém. Nós nos tornamos amargos, avarentos, amantes de si mesmo. Porque olhamos para a nossa realidade e dizemos, mas realmente me escantearam. Eu não sirvo mais para essa igreja, ninguém lembrou de mim. O solo ele é bom, mas o quanto eu deixo os espinhos afetarem é que vai definir o quanto essa semente vai frutificar. Tem espinho aí? Te apropria do facão espiritual agora em nome de Jesus e taca pau nesses espinhos aí, Marco velho. Pô, essa piada foi tão boa, gente. Mas é que junto com a imaturidade vem a tão sonhada independência. Independência
gera morte. Independência nada mais é do que incredulidade. Quando você quer ser independente de Deus. A pastora postou algo sensacional na sua rede social. Não é macho, traduzir, tá? Não é macho para se atracar no pecado. E é cagão para viver a santidade. Ou tu vive o pecado, te lambuza, passa ele na cara, esfrega no corpo. Mas para de viver essa incerteza com Deus. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou fora. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou fora. Decide viver o que tu é, porque o teu olhar para o teu propósito vai definir o teu futuro. Mas então eu perco o alvo. Eu deixo de ver Deus como um final feliz. Eu esqueço da eternidade, jogo para o alto e coloco toda a minha força em fazer a semente florescer em meio aos espinhos. Aí olha para o trabalho e se atraca no trabalho. Dá 6 meses, está doente. Dá 1 ano, está doente. Daí olha para a família e diz, não, eu vou amar meu filho mais que tudo. Dá 6 meses. Ou está louca por causa do filho, e louco por causa do filho, ou está sem o casamento. Ou por amores, não, eu vou me doar com tudo para esse amor, para essa pessoa. Passa 1 ano, percebe que o príncipe vira sapo ao primeiro beijo, ou ao colocar aliança. Ou então a princesa maravilhosa esqueceu que deveria sentar no cavalo e se torna o cavalo. Então Deus deixou de ser bom. Deus deixou de ser fiel. O silêncio de vocês está ensurdecedor. Sorte que eu vim só de camiseta, que eu estou no suador. Mas eu vou falar tudo que Deus mandar. Deixar e fazer força para que a semente, a palavra de Deus, frutifique em meus espinhos. Quando eu sei que eu estou em um jugo desigual. Ou que eu deveria casar. Abre por favor, Jefferson, para que eles não se percam abrindo a Bíblia. Marcos 9, 24. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir, irmão. Fique à vontade. Quando Jesus chega, eu vou dar uma breve introdução antes de ler o texto. Quando Jesus nasce, quando ele nasce, Jerusalém está vivendo um período helenista. O que era? Se perderam alguns preceitos de Israel, o judaísmo ele se torna algumas ramificações que não existiam. E esses homens eles começam a colocar alguns padrões que roubavam o homem de Deus. Quem entendeu? Helenista roubava o homem do padrão que o judaísmo exercia, que Deus colocou no coração de Moisés. Porque teoricamente era praticamente impossível, né? Era somente por meio do sacrifício que se cumpriria toda a lei. Então faria o sacrifício para redimir o pecado. Só que eles começaram a perceber, então começaram a dar umas fugidinhas, colocaram coisas a mais. Alguns dos sacerdotes e fariseus, eles começaram a colocar uma carga onde não tinha, cargas erradas. E o povo ele começou a sofrer. Então parte do povo era devoto ao judaísmo e parte do povo ele só era simpatizante. E Jesus chega em um cenário em que estão totalmente divididos. Cada um estava olhando para um lado. Um dizia que o certo era trabalhar no sábado, outro dizia que o errado era trabalhar no sábado. Um dizia que tinha que fazer isso e outro dizia que tinha que fazer aquilo. Pode trabalhar no sábado, não pode. Se trabalhar para A, pode. Se trabalhar para B, não pode. Então tinham muitas linhas de ideias.
E Jesus chega nesse certo ponto, mostrando que maior era aquele que estava em nós, aquele que viria, porque a salvação seria a condição do homem ter um acesso a Deus. Só que quando ele chega, ele percebe tudo isso, ele viu uma influência do diabo. E aí eu quero te despertar para algo que o diabo fez lá 2000 anos atrás, e ele está repetindo desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a entender a Bíblia e desde que eu comecei a entender a sociedade como um todo. Quando você olha para uma condição de divisão, que talvez um país como o nosso possa estar vivendo, em que se divide as linhas de pensamento, um é isso, outro é aquilo, um é A, outro é B, faz isso, não faz aquilo. É para gerar dúvida e confusão na tua cabeça e tirar a tua identidade daquilo que é o certo. E então aquilo que é certo passa a parecer errado. Porque afinal, o pastor disse que eu não posso transar antes do casamento. Não fui eu, irmão, foi a Bíblia. Guarda-te para o teu marido, guarda-te para a tua esposa. Só que quando nós olhamos para o que o mundo está sendo levado, não. Importante é amar, importante é ser feliz. Assinado, diabo. Não dá o teu dízimo. Para quê? Vai tirar a parte do teu salário para dar para a igreja? Como? Para quê? Essas igrejas tudo bonita, enfeitada, esse pastor montado em dinheiro. Duvido que você nunca ouviu isso. Então começa a te tirar do foco e dos princípios de Deus. O que Jesus viu quando ele chegou? A divisão. É a mesma coisa que o diabo está querendo fazer. Um cara que há 1 ano e meio, 2 anos se posicionou, principalmente na pandemia, um pastor, irmãos, se posicionou, ele falava de todo mundo, ele abria a caixinha de perguntas no Instagram para falar mal. Ele botava assim, o Serra, o Serra pecou isso e aquilo. O Henrique, processo judicial. O Luciano, abuso infantil. O fulano, esse daí com certeza é ladrão. Era assim. E ele começou a ter seguidor, inclusive dentro dessa igreja. E ele começou a falar, não, essa coisa de dar dízimo, essa coisa de honra. Que? Tá em todo culto. Vai curtir a tua família no domingo. Vai aproveitar a tua vida. E muita gente seguiu. Hoje ele lançou um comunicado na rede social. Um diagnóstico de doenças psicossomáticas e que estaria desistindo do pastoreio e deixaria de viver a vida pública ministerial. E aí, quem seguiu? Como é que ficou? E o fruto disso tudo? Por isso que quando você olha para alguém e você diz para ela, mas tu viu? Será que o pastor fez certo? Tu já tem que olhar e dizer para ele, não, tu tem dúvida? Vai lá e conversa com ele. Mas será que na célula ele está fazendo certo em falar com o Guilherme daquela forma? Vai lá e pergunta para ele. Não deixa o princípio da dúvida tomar o teu coração, porque o diabo ele vai usar pessoas para fazer essa dúvida entrar no teu coração, e depois que isso acontecer, é você que perdeu. Ele perdeu também, mas ele levou e arrastou geral. Vai cair, mas vai cair matando. E como você fica? Se você não se consolidar naquilo que você conhece, nas convicções que você tem, o que Deus te falou? Em algum momento eu comecei também a ouvir pessoas que me falavam que eu tinha errado. O senhor não acha que errou? Não deveria ter feito menos a obra? O senhor não acha que a igreja já saiu com tudo? Eu sempre dizia não, porque não tem placa.
E eu comecei a pensar mesmo. Entrei para dentro da caverna. Pior, não precisava ter feito tudo isso. Errei. E algum dia Deus me olhou e disse assim: o que eu te falei? Eu disse: Senhor, eu me lembro daquele dia. Tirando o forro que os irmãos tiraram de louco, tudo foi Deus que falou. Deus disse para fazer cada coisa que estava aqui. Se não falou para mim, falou para ela. E deu estratégia, e deu a palavra, e Deus pagou a conta. Eu me escabelei mesmo. Jejuei, orei, coloquei todo mundo a orar. Mas você nunca pode perder a identidade daquilo que Deus falou. Deus falou que Ele vai dar. Confia. Porque desconfiar é ser incrédulo. Marcos 9, por favor. Versículo 24. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas me ajuda a superar a minha incredulidade. Para quem não lembra qual é o contexto, ele aparece com o filho endemoniado e os discípulos não conseguem tirar os demônios. Jesus fica brabo e diz: até quando, imbecis, que vocês vão esperar que eu esteja aqui? Aí Felipe olha para ele e diz assim: tá, mas por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Jesus, prestem atenção, tem castas, tem legiões de demônios que só vão sair com jejum e oração. Porque eles estavam assim, muito felizes. Porque quando Jesus enviou eles de 2 em 2, eles voltaram dizendo: Jesus, tu não tem noção, a gente fala em teu nome e os demônios saem, a gente é muito poderoso em ti. Até que chegou um que não saiu de jeito nenhum. O pai olha para Jesus, esse pai olha para Jesus e diz: se puderes. Jesus olha para ele e diz o quê? Não vou ser ruim com vocês e fazê-los errar. Jesus diz: se puderes, se tu puderes crer, porque tudo é possível ao que crê. A incredulidade é a tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Dicionário, não sou eu. Continua achando que é o centro das atenções, o bam. Porque eu sei, porque eu posso, porque eu sei, porque eu faço, porque eu organizo, porque eu. E Deus? Aonde está Deus? E aí eu te faço mais uma pergunta: o que você está frutificando? São espinhos? São árvores ruins? Árvores que não frutificam? Jesus responde em Mateus 15:13: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas como nós nos posicionamos diante disso? Como você se posiciona? Marcos 8 é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E com aqui eu venho mais um mistério para você. Jesus, ele não só fez o milagre, ele repetiu o milagre. Quem já viu algum milagre na sua vida? E quem precisa do mesmo milagre hoje? Eu preciso do mesmo milagre. Eu já vi o Senhor se mover e fazer milagres, mas eu hoje preciso de um mesmo milagre que o Senhor já fez. E essa é a loucura de Jesus, porque Ele repete os milagres. Deus, Ele não só faz, mas Ele nos dá a condição de aprender novamente com o erro, e então repetir o milagre. E hoje é meia noite que o Senhor vai repetir milagres em nome de Jesus. Mas eles olham para a multiplicação dos pães e dos peixes, e vem uma loucura matemática agora que eu preciso que você tente entender, e se não entender não tem problema. Na primeira situação, 5 pães e 2 peixinhos alimentam 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mas vamos pegar os 5.000. 5 pães, 2 peixes alimentam
5.000 pessoas. Nessa situação, são 4 pães e alguns peixes. Alguns mais de 2. Mas menos que tinha antes. E ele alimenta 4.000 pessoas. Na primeira, sobram 12 cestos. Sobram 8 cestos, desculpa. Na segunda, sobram 8. É incrível perceber que nós nunca vamos entender o padrão matemático de Deus. Ele usou menos para fazer um milagre maior e sobrou mais. E quando era menos pessoas, ele usou mais itens e sobrou o suficiente. Mais que o suficiente. Sobrou 8 cestos. O que eu quero chegar? O que eu quero que você perceba comigo e se alegre? Eu não sei qual é a condição da tua vida, mas eu entendo um princípio de Deus, que mais feliz é dar do que receber, e nós nunca vamos entender os planos e os projetos do Senhor. Então a tua semente pode ser pouca, você pode olhar para aquilo que Deus colocou na tua mão e dizer, mas é tão pouco, eu não vou conseguir ajudar minha casa, eu não vou conseguir ajudar a igreja, eu não vou conseguir ser fiel, eu não vou conseguir, porque é pouco. Mas Deus do pouco pode fazer muito em nome de Jesus. Ele pode fazer muito mais com aquilo que parece impossível. Até que chega o profeta em um vilarejo e uma mulher olha para ele, ele olha para ela e ele diz, vai lá e prepara um pão para mim. A resposta dela é dizer, eu não tenho. Eu vou fazer um pãozinho para nós comer e morrer, eu e meu filho. O profeta olha para ela e diz, o quê? Tu tem azeite? Ela, não tenho mais. Se tenho é muito pouco. Uma botijinha, uma garrafinha PET 500 ml. Diria o rosarense, 1 litrinho. Ganhei de vocês. Fala 1 litrinho, né? Peguei vocês. Só em Rosário fala isso. De uma botija, ele diz, vai lá e vira e vai enchendo. Ela tranca a porta de casa, pega tudo que tinha botija, pega todos os vasos que tinha, para ficar claro, e começa a virar e a encher. E aquela botija não parava de encher, 500 ml, começou a encher uns galões de 2 litros. E aí alguém trouxe um galão, porque era lavoureiro, e ele tinha aquelas caixas grandes de 500 litros, e encheu 500 litros. E então começou a sobrar, e a encher, e ela dizia, meu filho, traz mais. Mãe, não tem, acabou tudo. Aquele cenário impossível se torna um cenário de milagre. E o que mais me encanta é o que o profeta fala para aquela mulher. Ela chega para ela e diz, entrega o pão, e diz, e o que eu faço com o que sobrou? Ele olha para ela e diz, dá para pagar a dívida? Dá, mas ainda sobra. Sabe o que ele diz para ela? Viva com o que sobrou. Nós estamos olhando e colocando Deus de uma forma agnóstica dentro de uma caixinha, porque esse é um padrão do diabo. Ele quer te fazer colocar Deus dentro de uma caixa, de que Deus só pode isso, aquilo ou aquilo outro. Não, eu ganho um salário mínimo, é impossível. Ou então, não, eu ganho X, não dá para eu fazer. Eu não posso sonhar. Eu não posso. Só que Deus é Deus de abundância. Deus é um Deus de abundância. Ele olhou para aquela sobra e disse, vai e viva. Desfruta do milagre que o Senhor fez. Porque Deus nunca faz milagre contado. Era 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas. Sobram 12 cestos. 4 pães e alguns peixes para alimentar 4.000. Sobram 8 cestos. Só tinha que ter para eles se alimentarem e pagarem a dívida. Sobrou muito azeite.
Eles venderam e viveram com o que sobrou. E você está olhando dizendo: Deus, o Senhor só pode fazer isso. Se puderes, Senhor. E a resposta de Jesus é: se puderes? Não. Creia, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu te pergunto de novo: como está o seu solo? Qual é o seu alvo? Qual tem sido a perspectiva que você está olhando para o futuro da sua vida? Não, eu não quero servir na igreja porque tem que fazer faxina no sábado. Não, eu não quero ser líder, imagina. Me esforçar por outra pessoa. Levar alimento. Mal dar aqui para casa. Abençoar alguém. Cumprir com fidelidade os dízimos. Não. Como está o seu solo? Qual é o seu alvo? Você está olhando para os propósitos e definindo o seu futuro? Ou você está olhando para a sua vida e definindo o seu futuro? A fé é se mover pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Então eu posso estar vendo um cenário caótico, mas eu creio naquele que me levantou. Eu creio naquele que me falou. Eu creio naquele que me chamou. Você está crendo naquele que te chamou? Ou você está crendo no pastor Lucas? Péssima decisão. Coloque-se de pé, por favor. Você quer viver a independência? Ou você quer ser dependente de Deus? Se agarrar aos propósitos ou amar a sua vida e se mover como ela? Não, mas é que é o futuro dos meus filhos. Eu não acredito ainda que você pense que você cuida dos seus filhos. Eu não acredito ainda que você ache que você tem um papel de controle sobre os seus filhos. Quem cuida dos seus filhos é Deus. Como você tem semeado essa semente que recebe? Para onde você está correndo? Em direção ao alvo, a eternidade? Ou você se perdeu do alvo? Não, mas o que eu posso fazer é isso. Não, mas o que eu posso dar é isso. Mas até aqui é o máximo que eu chego. Quem define o que você faz ou não faz é Deus. Não pode ser você. Essa semana eu me peguei olhando para o Senhor e dizendo: até quando? As minhas palavras para o pastor, eu disse, eu dei um ultimato. A resposta de Deus foi: quem que te chamou? Foi tu ou fui eu? O que eu fiz? Baixei a cabeça e digo: foi o Senhor, me desculpa. Mas o que você vai fazer com Deus? O que você vai responder a Ele agora? Que você quer os seus sonhos, ou você quer os sonhos dele? Basta um contato com o Senhor. E hoje é uma noite em que o Senhor quer nos contactar, que Ele quer te tocar e mostrar que o alvo é Ele e a eternidade. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos adorar o Senhor.